Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina Introdução à Ciência da Computação 2. Meu nome é Moacir Antonelli Ponte e eu vou estar com vocês durante esse semestre para essa disciplina. Apesar do nome, essa disciplina ela não trata diretamente de uma continuação da disciplina Introdução à Ciência da Computação 1. Isso porque na primeira disciplina o foco foi muito grande na programação de computadores e nessa disciplina nós vamos para além disso. Nós vamos estudar do ponto de vista da computação como analisar e projetar algoritmos de forma que a gente possa obter soluções melhores possíveis para certos problemas específicos. Então, muito mais do que simplesmente a gente ter um cenário, né, em que o seu programa passa no Run Codes, eu quero que vocês entendam diversos memes na internet. Mas também, além disso, nós vamos demonstrar e incentivar o estudo de técnicas mais avançadas de programação, quando comparado com o ICC1. E nesse caso, eu diria mais reforçar, porque vocês viram praticamente todas as técnicas de programação estruturada que é necessário para começar essa disciplina. Então, coisas como uso de structs, arrays, recursão, alocação de memória interna, memória externa, é o que é esperado para essa disciplina e vai ser completamente suficiente. Nós vamos reforçar esses pontos e durante, não só no começo da disciplina, mas durante toda a disciplina isso vai ser reforçado tanto com as aulas, tanto também com os exercícios que vão ser passados durante o semestre. Mas o foco da disciplina está no projeto e análise de algoritmos e estudo de alguns problemas típicos e como analisá-los. A disciplina está dividida em 5 módulos principais. Como durante esse semestre nós vamos fazer essa disciplina de maneira online, eu resolvi separar em 5 módulos bem distintos para facilitar o estudo e também a avaliação. Então, o primeiro, já comentei, é um reforço dos conceitos de programação estruturada. Na sequência, nós vamos falar sobre eficiência de algoritmos usando o problema de busca e ordenação como a forma de estudar a eficiência de algoritmos. Busca e ordenação são tópicos interessantes porque eles permitem olhar para o problema e resolvê-lo de muitas formas diferentes. Então a gente consegue ver estratégias distintas para solucionar o mesmo problema e também formas de analisar. Na sequência, nós vamos ver a análise dos algoritmos com foco nos métodos de ordenação baseados em comparação. Isso vai ficar claro durante a disciplina, mas em geral os métodos que ordenam listas ou sequências de valores, eles fazem isso comparando os elementos. E a maior parte dos algoritmos utiliza essa estratégia. Então, nós vamos passar aí um tempinho falando sobre isso, analisando as estratégias e a sua eficiência. Na sequência, nós vamos entrar num módulo que fala sobre algoritmos de ordenação de ordem linear. E por enquanto, né, isso fica ainda meio em aberto, não expliquei o que eu quero dizer por linear, mas só para adiantar, a ordenação linear vai ser melhor um pouco do que os baseados em comparação. Tá? E busca sublinear. Então é como se nesse módulo nós conseguíssemos ver versões mais eficientes computacionalmente em termos do tempo de execução do que as anteriores. E finalmente, duas estruturas bastante utilizadas e importantes dentro de algoritmos e dentro da computação, que são as filas de prioridade e as tabelas hashing, então o método de hashing em geral. Como é que vai ser feita a avaliação da aprendizagem e os pesos dessas avaliações? Bom, o primeiro item de avaliação vão ser quizzes que vão ser realizados durante as videoaulas de conteúdo introdutório. Para cada módulo, nós vamos ter alguns vídeos que
vão estar gravados já de maneira assíncrona, quer dizer, eles vão estar disponíveis no início do módulo para vocês assistirem. E é esperado que vocês assistam esses vídeos antes de participarem das aulas ao vivo. Tá? Então eu vou esperar, vai ter um tempo para vocês fazerem isso. E esses vídeos têm quizzes para verificar se vocês conseguiram aprender aquilo que foi falado no vídeo. Tá? Esses quizzes como um todo têm peso 1 no semestre inteiro. Nós vamos ter também lista de exercícios com análise de algoritmos. Essa parte ela não é computacional, ela é mais matemática, né, do ponto de vista de que nós vamos precisar resolver numericamente, às vezes analiticamente, algumas equações para resolver o problema de análise de algoritmos. Também teremos esse item de avaliação no semestre. Outro item são os exercícios de programação. A ideia é que sejam exercícios curtos, que vocês possam praticar constantemente. Esses exercícios serão no Run Codes, para quem já conhece. Nós vamos ter também trabalhos práticos, temáticos. Então ainda não está disponível, mas em breve estará disponível um trabalho que ele vai ter o mesmo tema ao longo dos módulos. A ideia é que a gente vá adicionando funcionalidades em uma aplicação, né, em um software. Então a gente começa a desenvolver esse software no primeiro módulo e vai adicionando funcionalidades nele até o final do semestre. E por fim, nós vamos ter provas online. Essas provas não têm a intenção de ser provas longas, elas vão ser baseadas na lista de exercícios e nos exercícios de programação, mas vão ser momentos dedicados especificamente a avaliar como é que vocês estão indo até aquele ponto. Por isso que eles são... A diferença dos outros é que os itens anteriores vocês vão ter um tempo mais longo para poder resolver. Nas provas não, né? A gente tem um tempo mais curto, mas o esquema é praticamente o mesmo dos itens anteriores. Bom, como é que é a conta aí da avaliação? Nós vamos ter então 5 elementos de avaliação. Essas avaliações elas têm caráter distinto, né? Para cada uma delas nós temos avaliações diagnósticas, que vão diagnosticar como é que o semestre está indo para a turma. Nós vamos ter avaliações formativas, que vocês vão receber feedback, principalmente os exercícios, os trabalhos práticos. E avaliações somativas, que são aquelas que vão compor a nota de vocês. Todas são somativas, né? Mas algumas têm algum papel específico, né? De diagnosticar ou então auxiliar vocês no processo de aprendizagem também. Tá? É uma média harmônica, amortizada com valor 5 aqui. E esses itens P, T, E, L, Q, que são aqueles itens anteriores que eu comentei, eles vão ser uma média aritmética de todas as avaliações daquele tipo. Então, P é a média de todas as provas, T é a média de todos os trabalhos, E é a média de todos os exercícios, L de todas as listas, Q de todos os quizzes. Média simples. Tá? Então, isso tira um pouco o peso tão forte da média harmônica, porque é muito mais fácil você conseguir subir a sua nota com uma média aritmética, certo? Então, ao longo do tempo, você pode ir muito mal, por exemplo, né, ou não tão bem em um trabalho e ir muito bem no outro e recuperar, certo? Outros critérios e informações importantes para essa disciplina. Essas avaliações, né, por que a gente tem tanta avaliação? Porque elas são pensadas para o cenário EAD, com uma certa flexibilidade para vocês poderem fazer, mas também que permita que o professor e os assistentes de ensino consigam entender como é que a turma está indo e atuar para ajustar caso necessário. Então, por isso que a gente tem que evitar atrasar o conteúdo, por mais que o período definido para cada módulo. Vocês vão ver que cada módulo vai ter uma data alvo e eu gostaria muito de poder manter essa data o melhor possível. Outro item importante, interaja o máximo possível. Se você tem uma dúvida, nunca pense que ela é boba demais para perguntar. Mesmo que seja uma dúvida lá de CC1, mesmo que seja uma dúvida de CC1. Nunca pense que você tem uma dúvida e que você está para trás, porque, em geral, se você tem uma dúvida é porque o conteúdo não foi passado ainda de maneira clara. Então, você precisa comunicar isso o mais rápido possível para que a gente possa tentar sanar essa dúvida.
Esse tipo de estudo que envolve programação e a análise dos algoritmos, então que a gente tem que matemática é computação e computação é matemática, né? A gente tem essas duas línguas, essas duas linguagens trabalhando juntas, requer uma prática constante. Então não adianta você abandonar a disciplina por um mês ou uma semana ou 2 semanas e depois tentar retomar tudo de novo. Tá? Existe uma necessidade de constância. E vários conteúdos, exercícios, eles são continuações naturais dos anteriores. Então, se você perder um módulo inteiro, por exemplo, é muito difícil você conseguir acompanhar a partir do próximo. Então, tente manter uma certa regularidade. Tá? E nos avise caso haja algum problema de acesso ou de dificuldade de acompanhamento nesse sentido. Quanto aos trabalhos e exercícios, um dos objetivos dessa disciplina é o aprendizado e a maturidade individual de programação. Nós vamos ter momentos em que vai haver possibilidade de trabalho em conjunto, mas grande parte dos trabalhos tem a ver, os exercícios são individuais. Por que isso? Porque na prática você vai programar bastante individualmente. Existe programação em pares ou em grupo, com projetos maiores, mas ainda não é o momento aqui nessa disciplina de primeiro ano para isso acontecer. Então, para ajudar um colega, você pode explicar estratégia, explicar, coisas do home office, né? Cai alguma coisa aqui na casa. Eu nem vou editar isso, tá? Você só me desculpe. Então, para poder ajudar um colega, você pode explicar ideias, mostrar estratégias, mas não compartilhe o seu código. Não mostre o seu código. Por quê? Isso prejudica o aprendizado do seu colega. Tanto a pessoa que copia um código, quanto aquele que fornece o código para alguém, no fundo está cometendo uma fraude de avaliação, que fere o código de ética da USP. Bom, então, não façam isso. A gente vai ter todo um espaço para que vocês possam compartilhar as ideias, compartilhar formas de resolver, mas o código-fonte em si é sagrado, ele deve ser só seu trabalho é individual. Pense no seu aprendizado, vai fazer toda a diferença você conseguir resolver um problema ou fazer o seu código de maneira individual. Todos esses trabalhos, códigos-fonte e outros, eles vão ser comparados por sistemas de detecção de plágio. E os trabalhos terão suas notas zeradas e a gente pode ter problemas, né, com relação a isso. Fica uma situação bem chata, ainda mais no cenário que está todo mundo na sua casa. Então, vou pedir encarecidamente que vocês não façam isso. Okay? Recomendações. O uso de Linux e compilador GCC é recomendado para a prática de programação, porque é a forma como os sistemas que nós vamos utilizar para avaliar vocês usam isso. Manter e melhorar as boas práticas de programação, indentação e comentários nos códigos. E não usar bibliotecas específicas de certos sistemas operacionais. O outro item é evitar sintaxe e métodos de orientação a objetos, que é uma outra disciplina, né, que vocês vão ver num outro momento. Então não é agora que a gente quer reforçar esse tipo de conteúdo. Uma boa opção para quem quer iniciar a usar o Linux e não quer trocar o sistema básico da máquina é utilizar um gerenciador de máquinas virtuais e baixar uma imagem pronta. Existem sites que têm imagens prontas, você não precisa nem instalar, você só instala diretamente a imagem daquele sistema operacional. É muito recomendado que vocês façam isso. Por fim, nós temos aqui alguns livros e itens que vocês podem procurar. Eu talvez recomendaria aqui com maior foco o livro do Nívio Ziviani, do professor Nívio Ziviani, Projeto de Algoritmos, que tem uma versão aqui de 2010, que é muito boa, assim, cobre muito bem os assuntos que a gente vai ver na disciplina. Talvez aí a bíblia do assunto seja o livro Algoritmos, Teoria e Prática, e que é um livro bem grande. Na verdade, ele contempla não só essa disciplina, mas também algoritmos de estrutura de dados 1, grafos e outras coisas. Tá? Então, é um livro que cobre muita coisa. Por outro lado, ele acaba sendo um pouco superficial em alguns itens, então tem aí um balanço entre eles. Talvez esses dois primeiros então sejam os mais importantes. Existem outros,
relacionados ao assunto, do professor Paulo Feofiloff também, e claro que a nossa grande referência e talvez a origem de muitos dos outros livros, né, uma fonte onde vários outros autores e professores já utilizaram para tirar o seu conteúdo, é o livro do Donald Knuth, The Art of Computer Programming, que é o volume 3 em particular dele, que é o volume que fala sobre a ordenação e busca, que é o grande foco aqui dessa disciplina. Muito bem, espero que vocês gostem tanto dessa disciplina quanto eu gosto. Essa disciplina talvez é uma das minhas favoritas, porque ela introduz esse assunto, ela passa um nível, digamos assim, né, da simples programação e fazer uma coisa funcionar ali no Run Codes, para realmente você entender o que você está fazendo do ponto de vista das complexidades computacionais e então da viabilidade da aplicação daquela solução e daquele problema em cenários distintos.